Olá! Sejam todos bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso podcast. E hoje estamos aqui com um episódio extra com uma convidada muito especial que vai ser apresentada pela nossa querida Juliana Medeiros e também os nossos patrocinadores. Com vocês, Juliana Medeiros. Obrigado! Fala galera, tá tudo bem contigo? Comigo tá extraordinário. E hoje, gente, antes da gente apresentar a nossa convidada, eu queria falar pra vocês do nosso patrocinador. Produção, por favor. Bela Vogue. Você já conhece a Bela Vogue, gente? A Bela Vogue é uma marca muito mais do que uma marca. Ele é um conceito criado para você, mulher empreendedora, trainer, que procura conforto e elegância. Então, assim, ó, quer mudar o seu look, quer se tornar a sua melhor versão, então já sabe, é só correr lá no nosso Instagram, seguir a gente e ainda assim, se você não conseguir falar com ninguém no Instagram, que é impossível, que a gente tem uma equipe toda preparada para você, você pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai poder mandar uma consultora para lhe atender e fazer de você a sua melhor versão. Bom, e agora, gente, com muita honra que eu apresento ela, que é uma grande amante do desenvolvimento humano. Se eu falar para vocês aqui a quantidade de formação que essa mulher tem, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então eu acho que é mais digno e honroso a gente falar do coração. Primeiro que ela é uma mulher muito forte, de uma origem muito humilde, que sempre teve em busca de evolução e o melhor, ajudando outras pessoas a se tornarem melhor. Ela que é uma verdadeira líder e que hoje brilhou aqui na sua primeira palestra internacional. Débora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra estar com você aqui. E detalhe, nosso patrocinador, é claro, Bela Vogue, quer estar com vocês em todos os momentos. Então, na sua próxima palestra, nós queremos que você esteja de Bela Vogue. É um presente da nossa marca para você, tá? Espero que você goste muito e é com muito carinho. Seja muito bem-vinda ao nosso lar e você tem sido uma inspiração nos últimos dias. Obrigada. Gratidão, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de conseguir fazer essa participação especial aqui com vocês. Cada hora eu sou surpreendida, já fui surpreendida com mais um presente, então muito obrigada. Eu abro aqui para o pessoal ver ou não? A teu critério. O teu critério, você é que decide. Se quiser ver depois também, não tem problema. Eu espero que você goste. Tá bom, qualquer coisa durante o episódio eu vou abrindo. Ficou curiosa, né? Com certeza. Curiosa. Já estão me vendo na próxima palestra com Bela Vogue, né, gente? E olha, eu vou te falar, a Bela Vogue, ela foi criada justamente para mulheres como você, que precisam estar numa reunião de manhã e num treinamento de noite e num jantar de negócios um pouco mais tarde. Então, o que acontece? Nós queremos o quê? Preparar mulheres para o extraordinário. E você tem que sempre estar pronta. Não adianta. Porque você nunca sabe quando vai encontrar a melhor opção para a tua vida. Não é verdade? Sim. E não é só um amor. Você nunca sabe quando a gente pensa assim, vou encontrar alguma coisa, um amor. Mas o amor pode ser um novo emprego, uma nova oportunidade, né? Uma palestra internacional do nada. Sim. E a gente quer preparar mulheres como você para esse momento. Então, muito bem-vinda, Bela Vogue. E olha, agora a gente tá internacional. Estamos no Brasil, Bela Vogue. Uhul! Bom, então, fala pra gente como que é participar, fazer tanta coisa. Tem alguns mestrados, alguns, por exemplo, Master Coach. Eu, por exemplo, ainda tá na minha lista de itens que eu quero consumir. Mas tu não só consumiu, como tu já participou já até como trainer. Como que é isso? Fala pra gente. Eu digo que faz parte do meu propósito, né? Eu contribuir de alguma forma para o desenvolvimento humano faz parte do meu propósito. Então, seja como trainer, seja como palestrante, seja como líder de equipe, seja como staff, estar no meio do desenvolvimento humano é algo que para mim, assim, não tem como explicar. Eu tenho um brilho nos olhos, dizem para mim que eu tenho um brilho nos olhos diferente quando eu estou nesse papel, nesse universo de contribuir para o desenvolvimento humano. Então, para mim,
é realmente uma satisfação. Eu sinto que eu estou no meu lugar mesmo. Que maravilha. Então, fala pra gente como que é também, além de estar nos palcos, também aprender esse processo. Porque tu não só ensina, como tu aprende. Dos dois lados. Sim. Então, como que é estar dos dois lados? Eu digo que um líder, ele nunca deve parar de aprender. E por mais que eu já participei de vários eventos, né, como você mesmo citou, eu já tive em mais de 100 treinamentos durante os últimos 7 anos. Na verdade, são 6.000 horas de formação, 100 turmas. Uau! Exatamente. Então, sempre que possível, eu gosto de voltar e colocar o chapéu do aluno. Um dos capítulos do meu livro, que eu acredito que a gente ainda vai falar, é clareza de papel. E eu tenho isso muito claro para mim. Então, se eu estou no papel de líder, é um chapéu que eu coloco, chapéu do líder. Se é chapéu do aluno, eu coloco chapéu do aluno. E um segredo fundamental para dar certo é quando eu vou em novas formações, como agora a gente acabou de passar por uma formação, por mais que eu já sou trainer, já tenho formações de trainer, de master trainer, eu venho, eu faço o quê? Eu esvazio a minha xícara e eu me coloco ali à disposição para viver o processo que é proposto a ser vivido. Então, eu consigo absorver muito mais, eu entendo ali o meu papel e é isso que renova as minhas forças, renova minha energia, porque nós nunca sentiremos que a gente está 100% pronto. A gente sempre tem um pontinho ali de melhoria. E se eu vou para uma formação, isso eu já vi, isso eu já vi, eu me bloqueio. Isso é programação neurolinguística. Eu me bloqueio para não aprender aquilo que está sendo passado. Agora, a partir do momento, uau, aqui tem essa atividade. O que eu já participei dessa atividade e ainda não coloquei em prática? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você aplicar. É verdade, e eu concordo contigo. E eu acho super inteligente da nossa parte, quando a gente vai nessas formações, é você captar pessoas melhores que você, e ao invés de você olhar para ela pensando assim, e isso é verdade porque isso é de ser humano, isso é indiferente. Ai, nossa, eu não acredito que ela faz isso. É dizer para, uau, que bacana, como é que eu faço para fazer igual? Como é que eu faço para desenvolver essa técnica? O que tu fez para fazer isso, sabe? E eu não sei você, mas toda vez que eu vou numa formação, eu acho que eu não sei nada. Eu saio de lá achando que eu não sei nada e que foi muito bacana. E eu acho que a parte mais gostosa, Débora, não sei se você concorda comigo, Walter também, é você ver resultado versus comportamento igual a resultado extraordinário. Eu acho isso demais, porque você pega uma pessoa que ela acha que ela tem resultado, mas ela não tem comportamento. E aí, quando você consegue alinhar resultado com comportamento igual a resultados extraordinários, você fica assim, uau, eu não acredito que eu fiz parte disso. Como é que foi para você? Porque quando você vai escrever um livro, eles são muitas ideias e você tem muitas horas de trabalho, muitas horas de skill, como a gente fala. Farmou bastante nessa vida já. Como é que foi para você escolher o tema do seu livro? Que para mim, assim, eu achei interessantíssimo. Gente, hoje vocês tinham que ver a briga por causa do livro da Débora lá no escritório. E assim, ó, é o seguinte, pessoal, se vocês quiserem, vocês vão ter que comprar eles, porque eu não vou dar o meu, que eu fiquei pensando, eu não vou dar o meu, porque livros são preciosos, senão vocês vão ter que fazer cópia. Débora, então, por favor, você pode mandar pelo menos uns 30 para mim, Sim. lá do Brasil, porque senão vão me linchar aqui na empresa, porque eles querem seu livro, senão eu vou ficar sem, eu não quero ficar sem o meu. Sim, eu já vou aproveitar, já avisei o Ricardo Mendonça, um grande amigo meu, trainer. Ele vai no Brasil agora, no próximo mês, e aí ele já me autorizou trazer esses livros para vocês. Já falei, a mala que eu estou levando, ele vai trazer ela com os livros. Então, Muito já bem. garantam Tudo tem um aí quem vai propósito. querer o livro. Então que é ele vai assim, trazer. gente, se vocês quiserem o livro da Débora, vocês vão ter que me chamar no WhatsApp e aí vocês vão ter que fazer a sua encomenda e aí ela vai mandar diretamente para você autografado. Se não, compromisso aqui, ó, Sim. compromisso com o público. Se não, você sabe, né? Vai perder. Fala para nós, como é que foi escolher esse tema diante de tantos temas que você tem? Eu comecei a escrever esse livro na pandemia, né? E
Para mim era tudo muito diferente esse processo. O que que eu fiz? Eu ia colocando no Word ali as ideias, quais os temas que eu iria escolher. Porque eu já tinha essa ideia de que eu queria uma espécie de um diário, para que as pessoas pudessem diariamente se desenvolvendo, porque liderança, autodesenvolvimento é um processo. E aí eu já sabia que eu queria fazer esse tipo de processo. E aí eu pensava em 30 dias. Eu falei, olha, eu quero que seja 30 dias que a pessoa vai ali se desenvolvendo. Para escolher os temas foi realmente um desafio. Porque eu peguei toda a minha bagagem de uns 15 anos na área de desenvolvimento humano, os últimos 7 anos só na área de treinamentos, e eu escolhi os temas no qual eu mais percebo necessidade das pessoas, seja no mundo corporativo, seja em qualquer outro ambiente. E foi aí que eu fui selecionando esses 30 temas. Então, a ideia é, tem uma teoria, por exemplo, autorresponsabilidade, que é um tema super importante. Autorresponsabilidade, tem ali a teoria com a explicação do que é autorresponsabilidade e depois tem uma tarefa para que a pessoa faça. Inteligência emocional, explica um pouco e tem a roda ali das competências para a pessoa avaliar se realmente como que está a inteligência emocional dela. Então, a ideia é essa. Tem a teoria, tem a prática, cada dia ela faz uma atividade. Por quê? Não é um livro só para ler. Só você ler não adianta muita coisa. Você vai tomar consciência, mas não é a mesma coisa. Então tem a teoria, a prática, e por que só no outro dia? Para dar tempo de você processar aquela informação. E aí, no decorrer dos 30 dias, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Muito bacana, a sua melhor versão, né? É engraçado, né? Acabei de conectar isso que tu acabou de falar com algo que eu falei para nossa produção hoje pela manhã. Ele tá de férias agora e tava jogando um jogo ali. Pai, eu sinto que eu fiz uma compra errada hoje. E aí eu falei, mas por quê? O que houve? E ele, eu deveria ter comprado uma coisa que não deu. E aí eu falei, tá, e então tu faz o seguinte, a partir de hoje, sempre quando for comprar alguma coisa, 24 horas antes de comprar o teu produto, a tua coisa, como quiser, que a tua ideia, se tu permanecer nela, tu pode continuar. Se não, ela vai ser apagada e tu vai jogar ela de canto. E agora, justamente, tu vem me dizer que lê num dia e faz o exercício no outro para te tomar toda a consciência. O processo é o mesmo, praticamente. Sim, sim. Você até me fez lembrar, eu trabalhei numa instituição financeira lá no Brasil, que é o Banco Inter, não tenho problema nenhum em falar nisso, faz parte da minha história, é uma bagagem incrível que eu tenho. E lá eu participava muito dos projetos sociais. Lembra que eu disse que eu tenho eu me sinto muito bem quando eu estou contribuindo para o desenvolvimento. Então, mesmo eu lá na instituição financeira, eu fazia questão de participar dos projetos sociais do banco. E aí a gente tinha um teatro do Interpig que levava um teatro para as crianças falando sobre essa questão da financeira mesmo. E aí tinha uma técnica que era você perguntar, eu quero, eu posso, eu preciso, agora? Então era Q2PA, alguma coisa assim, eu não estou lembrando. Mas sempre que você for comprar alguma coisa, você pergunta, eu quero. Eu posso? Posso. Eu preciso. Eu preciso? Não estou precisando. Agora? Não, dá para guardar mais um pouco. Então, sempre que você faz essas perguntas, você consegue também ter uma gestão financeira melhor. Olha que curioso. Aprendeu a produção? Não, a produção aprendeu agora. Mas curioso, Débora, falar sobre isso, que tinha uma estagiária, a Mayra. Um beijo, estou com muita saudade de você. No meu coração, as minhas planilhas nunca mais foram iguais. Mas, enfim, uma pessoa super competente. E ela, assim, apaixonada por processos. E no Natal, eu disse pra ela assim, Mayra, eu preciso comprar uns presentes pro Walter e pro Patrick. E pra Duda. Ela falou, quanto você tem de bud? Aí eu falei pra ela, eu tenho tanto. E ela falou, eu falei, vamos lá comigo? Ela, não, você não vai hoje. Aí eu falei assim, eu vou quando? Ela, primeiro a gente vai olhar na internet as opções que você tem, se é válido, se é uma coisa que você realmente precise, e aí a gente vai comprar. Nunca economizei tanto no Natal, gente. E coisas reais. Sim. E perguntas como assim, isso vai ser bom pra quê? E ao longo prazo, o que vai acontecer? E desde então, Débora, a minha vida econômica mudou muito.
Mudou por quê? Porque eu comecei a entender o que eu precisava e o que eu não precisava. E que 75% das coisas que a gente compra é na emoção. Sim. De verdade. Ou a gente compra por causa do vendedor. Hoje eu vi você falando isso na palestra. Ou a gente compra porque a gente entra naquela situação de escassez e eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Mas entre não ter porque você não tem e não ter porque você não precisa, são duas coisas completamente diferentes, na verdade. Sim. E você falou sempre que você é apaixonada por desenvolvimento humano, né? Quando começou isso? Na infância? Me fizeram essa pergunta esses dias, quando que começou, qual foi a minha primeira memória. Eu até lancei no meu Instagram, na época, essa pergunta para as pessoas e foi muito legal a interação, que é: qual a sua lembrança mais antiga do que você faz hoje? Sim. Da área que você faz hoje, ou que você demonstra habilidades do que você faz hoje. Então, eu tenho uma lembrança do pré, que pré eu tinha 6 anos, já tem mais tem 30 anos, né, gente? Eu não tenho problema em falar a idade, tá? Tô muito bem resolvida, gente. Bela Vogue também, ó, maravilhosa. Nós da Bela Vogue falamos que nós falamos a nossa idade, porque nós somos bem resolvida. É 37, que é novo 20. Sim. Então a professora perguntou, fez um trabalhinho de profissões e perguntou o que eu queria ser quando crescer. E aí eu falei que eu queria ser professora, isso com 6 anos. Eu falei, quero ser professora. E na época ela até orou pra mim e falou assim, nossa, que pena. Que pena. Mas, graças a Deus, essa professora é uma querida. Eu tenho ela na minha vida até hoje. Até hoje eu tenho o WhatsApp dela, a gente manda mensagem. Ela já participou de momentos especiais da minha vida. Eu tenho um carinho muito grande por ela, tia Tânia, querida. Ela sabe disso, que eu amo ela. E aí, então, eu lembro disso, de eu falar que eu queria ser professora. E aí, durante a vida, eu tive a oportunidade, nem tá aí nas qualificações que eu te mandei, por quê? Sério? Porque eu só te mandei as qualificações voltadas na área de treinamentos. Mas eu já fiz o magistério e já tive a oportunidade de dar aula para o 5º ano no Brasil. Então, eu realizei esse sonho de dar aula, porque a minha ideia era dar professora de criança. Eu era criança e queria dar aula para criança. E aí, depois, eu lembro que na igreja, eu lá para uns 10, 12 anos... eu ficava na salinha da igreja olhando as crianças, fazendo atividade com as crianças. Então, vamos dizer que eu realizei esse sonho de fato dar aula para criança e tudo. E aí, depois, eu fui lembrar, e quanto líder? Qual que é a minha memória mais antiga de líder? Também, desde a escola. Na escola, sempre tinha os chefes de turma, as pessoas ali que ajudavam os professores. E eu sempre falava com a professora, deixa eu te ajudar a entregar os trabalhinhos. Não sei se na época de vocês tinha mimeógrafo, né? Tinha. Quem é aí da atualidade, viu, produção? Depois eu te explico o que é o mimeógrafo. Quem aqui foi viciado? O que é o mimeógrafo? Sabe o que é, produção? Você sabe o que é um mimeógrafo, produção? Não vale no Google. Quem aqui... Não vale usar o GPT. Não, é verdade. Não, mimeógrafo. Era a impressora que antigamente... É verdade. Com cheiro de Com álcool. cheiro de álcool. Quem aqui, gente, já foi viciado no cheiro do mimeógrafo? Levanta a mão. Quem aqui sente saudade do cheiro do mimeógrafo? Levanta a mão. Então eu ajudava a professora, eu buscava as cópias na secretaria, eu sempre já ajudava, já tinha esse instinto de querer ajudar e de liderar. Então, trabalhos de escola. Tava lembrando esses dias mesmo no meu Instagram, os meus seguidores que vão ver isso aqui depois vai lembrar. Tinha trabalhos de escola e aí tinha um trabalho na época do ensino fundamental que tinha que fazer uma dança. E eu era apaixonada com Sandy Júnior, gente. Eu era muito apaixonada com Sandy Júnior. Posso te falar uma coisa? Eu fui a Sandy na apresentação. Se eu te falar uma coisa, tu não acredita. Eles estiveram aqui em Portugal. E eu fui. Logo que ela Logo chegou, que eu cheguei. aqui, engraçado que lá no Brasil tava custando, em média, R$800 o valor do ingresso para ir no Sandy Júnior. R$800, ok? Aqui em Portugal, a Juliana me pegou e falou assim, vai ter Sandy Júnior, eu queria tanto ir. E aí eu, por si própria, as crianças ainda não estavam aqui, estavam no Brasil, e eu, vou lá comprar os ingressos lá e vou dar de presente para ela. E aí eu fui comprar. Eu paguei 30 euros em cada ingresso. Aí tu pode fazer a tua conversão de R$800 para 30 euros. Se tu for, mesmo tu convertendo 30 euros, não chega nem a R$200. Olha a discrepância de valor de um país para o outro. Mas olha, você falando da tua trajetória, me veio um filme aqui na minha cabeça também, da onde tinha vindo essa coisa de liderança e aí eu percebo que, na verdade,
a gente nasceu com isso, porque eu também fui professora de 1ª a 4ª série. Fui professora de 1ª a 4ª série. Coisas que você não sabe sobre mim quando você me olha. Mas eu fui líder de jovens. Sim. Depois eu fui professora de seminário. Então, na verdade, essa veia de ensino sempre esteve junto comigo. Eu só não sabia onde ia colocar ela. Mas ela sempre esteve comigo também. E uma coisa bem interessante, eu fui fundadora do Grêmio Estudantil da escola e era redatora do jornal, com TDAH. Sim. Dislexia, então era aquela coisa. Sempre tinha alguém que ia ter que ir lá e olhar e falar assim, meu Deus, tem que ter meio, fim, começo isso aqui. Eu entendo a tua ideia, mas a gente tem que organizar. Não é começo, meio e fim? Saber assim, só pra gente se alinhar aqui. Eu não falei nada porque eu falei, às vezes aqui em Portugal é diferente, né? Não, aqui no TDAH é diferente. Meio, começo e fim. E aí, curioso isso, você falando agora, porque eu só fui mesmo querer fazer isso quando a minha professora disse, tá certo, você realmente não sabe escrever, professora Maristela, um beijo onde você estiver, porque você foi maravilhosa. Realmente, você não sabe escrever, eu já decidi isso, mas falar tu fala. Então agora, a partir de hoje, você vai me contar histórias sobre aquilo que você entendeu. Não importa como você tenha entendido, é assim que você vai me ensinar. E daquele dia em diante, a minha vida mudou tanto. E aí eu comecei a falar e não parei nunca mais. De verdade. E acho que é sobre isso, né? A liderança já está dentro da gente. O problema é que a escola que não está pronta para essa geração nova. E como não estava pronta para nós, não é verdade? E talvez por isso que nós nos conectamos tanto. Porque a nossa história é semelhante sem a gente saber. É verdade, é verdade. É Por acaso, muito quando a Duda semelhante. a Juliana tava grávida da Priscila, a gente fez magistério junto, eu e ela, na mesma sala e tudo. Tá vendo? E eu nem sabia, olha pra você. Mas é o que eu falo. O Zé mesmo, né, do IBC, ele sempre fala, e é uma verdade que eu acredito, que Deus conecta e reconecta as pessoas no tempo certo para criar e cocriar algo em favor de um mundo melhor. Então, eu tenho certeza que a nossa conexão não foi em vão e vai prolongar. A minha mestre Miyagi também fala isso. Sim. Beijo, Rose. Nossa, que engraçado, né? As pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, gente, todos nós temos um mestre. E hoje o Carlos falou isso pra mim. Carlos, um beijo pra você. E ele disse exatamente assim, como que o Walter sabe da minha vida? E aí, tipo, revoltada, eu falei pra ele assim, porque todo mundo precisa ter alguém pra cuidar. Porque imagina, eu cuido de ti, tu cuida das outras pessoas, mas quem cuida de mim? Não é verdade? E aí que tá, gente, e o mestre, ele não precisa ser necessariamente um coaching. Ele pode ser alguém que você confie, alguém que você ame, a sua mãe. Normalmente os nossos maiores líderes são as nossas mães, né? E aí a gente acaba tendo muito respeito por essas pessoas. O Zé é um monstro. Cada vez que eu vejo uma palestra dele, eu fico pensando, nossa, que abençoada que eu sou pela oportunidade de poder ensinar isso para alguém. E a perspectiva da vida da gente muda. Antes eu era uma pessoa totalmente egoísta. E eu descobri esse final de semana que eu ainda era egoísta e que eu tinha um ego inflado. E que o meu lado sombra, ele era muito maior do que o meu lado, que a minha luz. Porque eu toda vez que eu olhava pro Ricardo, me incomodava com ele. E aí eu comecei a pensar, mas o que é que tá me incomodando? Foi quando a Núria disse, a luz, quando tem algo que incomoda em alguém, é porque você é muito parecido com ele. E na hora que ele falou pra mim assim, Juliana, tem que equilibrar as energias, eu falei, é isso. Que a gente tem muita energia. E aí, eu acho que, tipo, fica forma aquela bolha, sabe? Aquela bolha vermelha, tipo, vai explodir. E aí eu entendi tanta coisa esse final de semana, aprendi tanto sobre mim, e eu vi que talvez, que por um minuto, o ego falou muito mais alto do que eu. E saí de lá outra pessoa. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Fala pra gente, e aproveitar agora uma pergunta pra ti. Desse momento, não sei se tu chegou a falar aqui no podcast isso, mas sobre a primeira vez que tu viu José Roberto Marques, onde que foi, onde que foi e como que foi? Vou contar pra vocês, então. Eu entrei pra faculdade. Depois que as crianças nasceram, eu fui pra faculdade.
dentro da faculdade tinha um espaço Google. E aí eu entrei no espaço Google, porque eu achava o máximo. Imagina, eu era velha já, tava na faculdade, tudo com os pirralhos, assim, idade de 18, 19 anos, e eu fazia noturna. E aí o espaço Google pra mim era a coisa mais inteligente que eu tinha visto no mundo. Tinha os puff, Débora, tinha tudo. E tinha um vídeo passando com uma mulher falando. E o meu curso, o meu curso é licenciatura comercial, que também você pode ser coaching. Mas na época eu parei, sentei e fiquei olhando aquela moça falando sobre o IBC. Ah, porque tem o IBC faz os melhores profissionais e não sei o que, e blá blá blá. E daqui a pouco ela começou a falar com mais intensidade sobre se você tem um sonho, você tem que correr atrás, porque hoje o IBC impacta as vidas, tem certificação internacional. E eu lembro que eu tava sentada num puff azul, tipo assim, olhando, e aí eu cheguei em casa e fiquei com aquilo na cabeça. Fui pra aula e fiquei com aquilo na cabeça. Entrei no site do IBC quando eu cheguei em casa. Gente, a internet era assim, ó, quase discada. Pipi. Quando eu olhei o preço, Débora, do curso, sério, eu peguei e pensei assim pra mim, ó, sabe aquela criança limitante? É uma realidade distante. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir fazer nada disso. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu nunca vou fazer. E naquela época, tinha vídeos no YouTube, mas não era nada como parecido agora. Você não tinha acesso a tanta informação, né? Até porque é um pouco mais limitada. E também você precisa ter pessoas fomentando isso na sua volta. Senão acontece o princípio de Pareto, sair dali e acabou. Mas aquilo ficava dentro de mim, ressoava. E eu não entendia o porquê. E eu não falava pra ninguém sobre isso. E aí foi quando um dia eu falei pro Walter assim, olha... Sabe, o IBC é do José Roberto Marques. E contei pra ele. E falei assim, eu nunca te falei nada, porque a nossa realidade era tão distante daquilo que eu nunca ia conseguir fazer. Eu já estava feliz que eu estava fazendo a faculdade, que eu fui bolsista ainda, na maior sorte, porque na verdade era para eu ter feito marketing. E aí, quando eu cheguei lá, por ser bolsista, tinha só a licenciatura em gestão comercial. E eu falei assim, bom, entre não fazer e o fazer... Eu vou fazer essa e seja o que Deus quiser. E aí, do nada, a vida rodou, aconteceu imensas coisas. De repente, aonde eu paro? Com Rosemary na minha frente, que era treinadora do IBC. Era, não é? É treinadora do IBC. Depois com o Ricardo, depois com a Paula, depois com a Kelly, depois... Nossa, e agora contigo. É praticamente como se a Marvel tivesse entrado dentro da minha casa. Mas, que honra! Que honra! Tipo assim, quando eu olho e penso assim, ó, todos são diferentes. Cada um é especial no seu potencial. Não adianta. Não adianta falar, né? A Febrecis é diferente, Sim. O IBC é diferente, mas todas com o mesmo propósito. E acho que isso que é importante. É o propósito. Se você tá ali por causa de ego, porque você quer se mostrar ou porque você quer derrubar outra pessoa, então esse não é o seu lugar. Agora, se você tá ali para ajudar as pessoas a evoluírem de coração, porque eu fui ajudada, sabe? Um beijo, Regina. Lembra da Regina que eu te falei no carro? Sim, Foi sim, ela. da coach. E a Regina foi assim, ó, a chave de virada na minha vida. Já tinha feito terapia, mas aí... Mas tu não engrupia o terapeuta, não, mas né? eu não engrupi a terapeuta. Que seria engrupir? Só pra eu Engrupi. entender. Engrupia Tá. e enrolar. Ah, tá. E Não é que eu enrolava. enrolava a terapeuta. Não. Tá, eu enrolava um pouco a terapeuta. Mas é que chegou um momento, Débora, que o coaching... Não é verdade, Débora? O coaching é diferente da terapia. Os dois se completam. São técnicas diferentes. Mas são técnicas diferentes. E porque o que acontece? Quando eu comecei a terapia, eu tava muito doente. Eu tava mesmo doente. E eu tava numa situação mais de vítima do que de agressor ou coisa parecida assim. Eu realmente tinha passado por muitas coisas muito difíceis. Tudo tava desmoronando. E aí eu já não tava mais conseguindo falar com a terapeuta. Toda vez ela dizia pra mim, como você está, Juliana? E eu continuo igual.
Mas quando veio o coaching pra minha vida, que a Regina chegou, a primeira frase dela quando sentou foi assim: bom, Juliana, que bom, né? Porque agora quando você chegou no fundo do poço, você só tem um lugar pra ir. Eu falei pra ela: pra quê? Pro caixão? Ela: não, pra cima, e é pra lá que a gente vai. E olha, Mas ela pegou um elevador, né? Pra te puxar, né? eu acho que, olha, Débora, de verdade, eu acho que a Regina pegou 2 guindastes do Darcy Pacheco, mais um, sei lá, mais uma corda e foi me puxando assim, ó, pra luz de volta. Agora, pegando o gancho da Regina, qual foi o caso, que você não pode dizer nomes, mas conta pra nós qual foi o mais desafiador da tua carreira, que você olhou e falou assim, olha, Não tem salvação. não tem salvação. Você fala que atendimento de coach, de treinamentos, o maior desafio enquanto treinadora. Todas as O que opções. tu achar. O que tu achar que você pode dizer. Eu acredito que um dos desafios mais diferentes assim que eu tive durante a minha carreira como treinadora foi quando eu fui palestrar no Exército. Mesmo. Porque é um público mais sério, né? Precisa de ter essa postura mais séria. E não tem assim uma abertura tão grande para essa parte da inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. E aí como eu posso dizer, uma sargento, se eu não me engano ela é sargento, ela participou de um trabalho desses, me conheceu e ela falou: Débora, eu preciso que você vá lá dar uma palestra lá na minha unidade, eu não lembro se é assim, gente. Se eu É unidade, lá na minha unidade. Beleza. Fui lá. Só que nesse dia que eu fui, ela estava de férias. E lá eles têm um regime que ela não poderia participar. Eu não lembro se na época ela pegou Covid, alguma coisa assim, e não podia ir. Cheguei lá, era outra pessoa que foi me receber. E aí parece que ela tinha chegado lá. Sabe quando a gente sai dessas palestras de desenvolvimento pessoal e que a gente quer mudar o mundo, né? Sim. Ela fez isso, ela chegou lá com muita empolgação. E aí, quando eu cheguei lá, a outra pessoa que me recebeu falou: você pode me falar o que você vai fazer aqui, só para eu ter certeza que tá tudo bem? Sim. Porque ela ficou com receio se eu não ia colocar os sargentos em transe, se eu não ia... se eu não ia fazer algo desse tipo. Aí eu mostrei pra ela que não, que minha forma de trabalhar é super mais leve, que eu entendo ali um ambiente, que os meus treinamentos eles são super personalizados, então eu estudei o público e de fato eu estudei o público. Antes de eu ir, eu perguntei pessoas que já serviram no Exército como que era a realidade deles, para eu poder montar bem personalizado. E aí foi muito bom, foi muito bom. E depois no final eu só tive feedbacks positivos. Teve uma hora que para mim foi curioso, porque eu falei um pouco sobre a gratidão. E aí, gente, vocês imaginem eu no Exército e os coronéis, os sargentos com o olho cheio d'água. Ui. Quebrou. Conseguiu fazer Aí eu isso? falei: meu Deus, eu tô sozinha, eu não tenho como fazer atendimento individual. E aí acabou que deu certo e no final eles super deram feedbacks. E ao contrário do que a sargenta que me recebeu, imaginou que eles poderiam achar ruim, eles agradeceram imenso. Eles falaram assim: nossa, a gente não tem essa oportunidade aqui no dia a dia. A nossa postura aqui é sempre muito séria, a gente não pode ser vulnerável. E hoje poder ter esse momento de vulnerabilidade aqui, para mim, foi um momento de liberdade. Sim. E aí foi muito bacana. Esse eu acredito que foi um dos desafios que mais me marcou. Bacana. E aí, como é que foi para você hoje, falando em desafios que marcou, ir lá na empresa, conhecer as pessoas, ver um pouco do trabalho? Primeiramente, o que foi mais desafiador? O curso que tu fez ou hoje? Você fala o curso do IES. Sim, literalmente, o curso que tu acabou de sair ou hoje? Fala pra mim o que foi mais desafiante. O curso. Porque aqui tu chegou preparada, né? O que acontece? O curso foi um desafio porque, como eu disse, eu esvaziei minha xícara para vir participar. E os nossos processos internos nunca acabam. Não. Então, lá, em algum momento ali naquele sábado, eu tive um gatilho acionado da minha área pessoal que eu me emocionei muito. E o bom é que a gente já tem a consciência e estratégias para voltar a gente também, né? É verdade. Então, teve um momento ali que quando acabou, eu fui pro quarto
A minha companheira de quarto deu uma saída, eu falei com ela, olha, eu vou aproveitar que você vai dar uma saída e eu vou tomar um banho de banheiro com calma. E foi o que eu fiz. Deu tempo para fazer isso, gente. Eu não Tomei. achei esse tempo, não. Não, mas é porque foi logo depois do jantar de gala que acabou tudo. E como ela foi sair para dar uma volta, que ela foi na fonte, eu falei, eu vou aproveitar esse momento. Mas foi rápido, foi coisa rápida, foi coisa de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Então eu fui lá, enchi a banheira, coloquei uns louvores para tocar, porque dentro da minha crença isso me ajuda muito a me voltar pro centro, né? Eu sou cristã, tenho muita fé em Deus. E aí eu fui lá, respirei, ouvi um louvor, que foi até a música da Juliane Souza, que fala Tão Lindo É. Não sei se aqui vocês conhecem. A gente conhece muita música gospel aqui em casa. Que fala... me leva a um lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Então, era aquilo ali. Eu estava ali centrada, querendo ali desfrutar daquele momento, só eu e Deus. E aí foi quando eu respirei, voltei ao centro de novo, mas foi um processo realmente interessante para mim, sabe? Passar por isso e me permitir passar por isso. Depois, no domingo, teve outros momentos. A Núria estava lá com a gente também, Núria Mendonça. Eu já tinha feito a formação com a Núria do Points of View. Eu tenho uma das formações que está aí. Aquele primeiro que eu fiz, ela fez. É mesmo? O Points of View, eu tenho o nível 1 e o nível 2 que eu fiz no Brasil. Eu fiz o nível... Não cheguei a fazer o nível 2, mas inclusive agora fui intimado. Ah, mas eu, na verdade, não só foi intimada, Núria, como foi intimada duplamente. Duplamente. E olha, Núria, fica o convite para você vir no nosso podcast para explicar pra gente um pouco desse trabalho tão lindo que você faz e que faz tanta diferença na vida das pessoas. É isso que as pessoas não entendem. Sim. Olha, deixa eu te perguntar. Antes de você falar, deixa eu só falar que a Núria agora tá com uma outra ferramenta que foi ainda mais incrível. É mesmo? O que aconteceu? No sábado... eu vi que você saiu 5 minutos, você falou, Ju, 5 minutos eu já volto. Isso, porque ela fez uma mini sessão de coaching junguiano comigo. Maravilhosa, Que isso é outra ferramenta, são outras cartas, e ela fez uma rápida reflexão ali comigo. Eu tenho ainda tarefa para fazer, eu falei com ela que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil. E foi muito incrível que ela fez ali. Em 5 minutos ela fez uma sessão rápida ali comigo, porque a gente precisava de voltar. Sim. E é do coaching junguiano também. Já estou super curiosa para entender o processo. Eu vivi e agora eu quero entender também o processo. Sabe uma coisa? Eu estudei Jung muito. Olha só que coisa bacana, o universo se conecta. Eu comecei a estudar Jung. E eu falando pro Walter, não sei o que lá, Jung. E aí ele falando pra mim, Juliana, por que você tá vendo esses filmes? E eu falei pra ele assim, porque existem coisas superficiais. E aí eu peguei uma semana, estudei só serial killer pra entender dos 70%. Devo confessar que fiquei com medo. Freud tem uma explicação, Jung tem outra explicação. Eu quero entender a teoria do iceberg no literal. E aí tinha algumas sugestões de filmes e tudo mais. E eu assistindo aquilo e ele olhando pra mim, dizendo assim, Juliana, o que tá acontecendo? O que você tá assistindo esses filmes? E eu falei pra ele assim, não, tô estudando Jung, tô estudando também Freud. Daqui a pouco ele veio, olhou pra mim assim, do nada, Débora chegou e falou assim... Não, calma, não é do nada. É que como o Ricardo Mendonça, ele tá com bastante gente pra lá e pra cá, e inclusive a irmã dele trabalha com isso, aí ele falou, olha, eu tenho 2 ingressos para quem tiver disposição, eu vou lá como aluno, e eu tive a oportunidade de estar literalmente ao lado do Ricardo, fazendo uma formação, ele como aluno e eu. A parte boa, a parte engraçada é que naquele momento, não que hoje meu inglês esteja uau, mas era só o início, isso já está com 1 ano e pouco já, 1 ano e qualquer coisa. Meu inglês era quase nulo. E eu fui, e era totalmente em inglês. E eu entendendo que eu entendia, um pouco ia no tradutor, um pouco ia aqui, eu com o celularzinho traduzindo em tempo real. Aí, Débora, ele chega em casa e fala pra mim assim, Modi, oi, ele sabe onde é que eu vou? Aí eu falei assim, não, amor, fala. Numa escola que estuda o coaching Jung, que eu vou com o Ricardo e tudo mais. Eu olhei bem pra cara dele, Débora, sem mentira nenhuma. A gente é humano, dá pra evoluir, né, gente? Mas a gente é humano. Eu olhei bem pra cara dele e falei, show do Evanescence, parte 2. E entrei pro quarto e fechei a porta pensando, cara, o que ele vai fazer lá?
Por que que ele vai lá? E não sei o quê. E blá, blá, blá. Que injustiça isso Você não me daí. passou essas informações. Claro, eu não sou doida, eu quero manter nosso casamento. Isso aqui foi uma briga interna. Selfie 1 e selfie 2. Depois, quando ele voltou, e aí nesse período que ele foi, eu falei, não, amor, vai sim, né? Mas eu tava brigando com os meus selfies. Mas dá pra evoluir, tá, gente? Menina, quando ele voltou, eu falei pra ele assim, coaching junguiano é tua praia, vai atrás. Quando a Núria lançou agora o curso, eu mandei mensagem pra ela, olha só, eu acho que eu vou mandar o Walter pra ir e tudo mais. Porque ele é lindo, de verdade. Gostei Existem muito. várias vertentes do coaching, gente, só para que vocês entendam. Sim. Não é só aquilo que vocês veem na televisão. Aquilo que vocês veem na televisão, ele é parte só daquilo que é mostrado, o que é possível. Mas não é assim. O coaching, gente, ele tem muitas camadas profundas. E é um sistema de ressignificação de crenças, não é, Débora? Sim. Fala para eles o que é o coaching. A Núria Débora. deu uma explicação lá na frente sobre isso. Tu lembra exatamente qual foi a explicação que ela deu? Sobre a diferença do coaching junguiano do coaching normal? Eu não lembro agora exatamente as palavras que ela usou, mas eu sei que o junguiano ele é muito mais no inconsciente. Então, é mais ou menos isso. É o lance do próprio iceberg, que, ou seja, que é o que está fora E o que tá e o que submerso. está submerso. Tu consegue ativar com mais intensidade, buscar. E dos arquétipos, que Sim. eu sou apaixonado por aquilo, então, porque faz muito sentido. Como eu tenho uma vida anterior de bastante jogos, então, para mim, eu conheço muito. Então, faz muito sentido os arquétipos para mim. Sim. Mas respondendo a sua pergunta do que é coaching, eu explico da seguinte maneira. O coaching nada mais é do que uma metodologia que acelera processos. Então, você tem um objetivo, eu tenho aqui uma metodologia que vai te ajudar a chegar do ponto A até o ponto B muito mais rápido através dessa metodologia do coaching, que demanda muita autorresponsabilidade. E detalhe, né, Débora? É se você permitir. Sim. Gente, nada você resolve ir lá e pagar um coaching super caro porque você acha que isso vai resolver sua vida. Não é o coaching que resolve a sua vida. Sim. O que o coaching faz? O coaching faz você trazer do inconsciente para o consciente para que a partir daí, com boas perguntas, você mesmo encontre suas respostas. Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa, aliás, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. A Débora participou comigo. Vai tomando. Vai tomando, tá? Olha, tá vendo essa tábua? Ela é enorme, não é, gente? Eu não vou virar do outro lado pra não... Não, aqui, ó. Pra não expor as Pra não aqui, ó, expor, aqui, pra ó. não expor. Não, assim, Ju, assim, ó. Assim. Isso. Para ver a largura. Aqui. A largura, A largura isso. aqui, ó. Pronto. Se eu não me engano, é 3 centímetros. Eu acho que 2,5. 2,5, isso. Bom, gente, tá vendo essa tábua aqui? Eu vou explicar pra vocês um dos motivos também da minha conexão com a Débora. Dentro do processo, pra você passar dentro, pra você ser um trainer, você precisa merecer ser um trainer. Não é simplesmente você ir lá num cursinho e falar assim, ok, agora eu sou trainer. Não, são anos de estudo. Eu mesmo passei 2 anos estudando fielmente todos os dias, acordando às 4 horas da manhã, estudando, aplicando técnica, desenvolvendo, pedindo ajuda, errando, para até chegar a esse momento. E esse momento é um momento muito libertador, porque ali é uma quebra de padrão. Eu nunca bati em ninguém, a não ser na Érica, quando ela roubou minha boneca. Inclusive, Érica, vamos ressignificar isso que já faz muitos anos. Mas tirando isso, eu nunca bati em ninguém. E olha, de verdade, teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir. E eu escolhi você para quebrar comigo, literalmente, porque eu sabia que você ia me ajudar a quebrar aquela tábua. E aí, quando foi, eu bati na primeira vez, gente, porque você bate mesmo, assim, ó. Eu pensei assim, Débora, não vou conseguir. Na segunda vez, essa mulher me olhou tão forte, gente, tão forte dentro do olho. E a Eliane do meu lado falou assim, canaliza a tua raiva. Que eu não acreditei, Débora, quando eu quebrei aquilo. Quando fiz Uma pau, sensação tão boa. foi uma sensação tão extraordinária, e algo mudou dentro de mim. E hoje, eu acordei diferente. Ontem eu sofri tudo aquilo que você falou que é sofrer, Débora. Tudo aquilo que você falou,
dor no corpo. Faz o download do cansaço. Ai, dor no corpo, dor física. Não, dor no corpo não é nada, dor física da alma. Tudo aquilo que você falou pra mim, Ju, vai acontecer isso. Eu olhei pra você e fiz assim, aconteceu. Fato. Mas também aconteceu algo muito bacana. Porque eu consegui, sei lá, equilibrar tudo que tava dentro de mim e decidi que a partir de hoje eu não aceito mais desculpa de ninguém. Porque Desculpas ou resultados. Desculpas né? ou resultados. Porque se eu conseguir, Juliana, que há 2 anos atrás tinha 2 opções só, ou comia se não ia morrer, ou comia se não ia morrer, conseguir quebrar esse negócio, qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa se tiver foco, concentração. E hoje vocês dois falaram muito bem sobre isso, sobre foco, concentração e principalmente ouvir. E eu queria agradecer vocês sobre isso. Porque a gente normalmente tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente acha que tem 2 bocas e um ouvido só. Né? Olha, eu gostei do assunto da criança interior, mas já vamos falar sobre isso. Débora, tem uma parte do seu livro que fala exatamente assim: uma pessoa de sucesso encontra o lugar certo para si mesma, mas um líder de sucesso encontra um lugar certo para os outros. Em qual você se encaixa nesse momento? Eu acredito que eu estou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. E eu sempre vivo muito e sou feliz no momento, sabe? Aquilo que eu estou vivendo. Por mais que eu tenha os planos para o que eu vou fazer amanhã, para o que eu vou fazer depois, mês que vem, eu tenho esses planejamentos, mas eu não espero chegar lá para ser feliz. Então, eu busco ser feliz a cada dia. Então, eu acredito sim que eu estou no lugar que eu deveria estar. Bacana. Afinal de contas, a gente até entrou nesse assunto hoje, justamente que ser feliz é o quê? É ser feliz no aqui e agora. Ser feliz é uma escolha. É uma escolha. Claro que eu só tenho momentos felizes? Não, eu tenho momentos que eu não estou tão feliz. Mas eu estou nesses momentos, às vezes, que eu não estou tão feliz. Agora, dentro lá da pirâmide do processo evolutivo que a gente estuda, e são 7 níveis. São 7 níveis. Eu sou feliz. E quando eu não estou feliz, eu trago para o meu nível de identidade. Faz parte de mim. Agora, o estar não faz parte de mim, ele está dissociado. Então, tudo que for ruim, eu estou. Tudo que for bom, que faz parte da minha essência, eu sou. Então, por isso que quando eu vou me apresentar, às vezes, eu falo, eu sou Débora Lopes, filha do Eli, filha da Melinha, irmã da Andréia e madrinha barra tia do Dudu, que inclusive é um dos meus papéis preferidos. Ai, que fofo. E é muito importante isso. Normalmente, quando as pessoas elas vão se apresentar, elas falam assim, porque eu sou certificada por isso, Sou certificada médico, sou por aquilo. cine, mestre daquilo e não sei o quê. Dentro do processo, a gente, normalmente no meu grupo de liderança, eu peço para eles assistirem o discurso do rei. E confesso que verdadeiramente, todas as vezes eu dormia. Não, sério, todas as vezes. Tive lembranças desse filme. Eu sei, eu tive muitas lembranças tentando fazer vocês. Nunca se esqueçam de não esquecer. E eu fiquei com isso, nunca esqueça de não esquecer. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Assim, não, eles não podem dormir. E dentro desse filme que eu pedia para os meus líderes assistir, todos os meus líderes chegavam e diziam para mim assim, Juliana, eu fui até metade, mas parei. Porque ele é realmente um filme maçante. Pois dessa vez, eu falei assim, não, já que eu tô aqui, eu vou assistir até o final. Assisti o final. E é engraçado, porque até aconselho quem quiser saber sobre oratória e tiver bastante animação, assista esse filme que é muito bacana, O Discurso do Rei. Porque no final, ele é bom, muito... mas é cansativo. Na verdade, depende do flow que você tá, que nós já estávamos cansados. Sim, sim. Mas no final, eu achei muito surpreendente que ele pegou e disse exatamente assim, tá, mas você não tem nenhuma formação de linguista ou de qualquer outra na área de linguística? E ele olhou e disse assim, eu tenho uma experiência de vida, porque as pessoas que iam para a guerra, elas voltavam e não conseguiam falar. E aí, da minha forma e com os meus métodos que eu mesmo desenvolvi para poder ajudar aquela pessoa, eu tornei aquela pessoa melhor. Mas não, eu não tenho formação. Na minha porta não tem nada escrito com placas.
é simplesmente o meu nome. Eu nunca te enganei, rei. Ele fala exatamente isso. E agora trazendo para a vida da gente. Na verdade, a gente já veio com um dom, um código genético dentro da gente. E aí, quando você falou, não, eu sou filha da Nelinha, como é o nome do seu pai? Eli. Do seu Eli E e da dona Melinha, é aquela coisa, ei, não importa o que eu seja, eu ainda sou aquela pessoa que veio para ajudar o outro, indiferente Sim. da minha formação. E aí, eu achei muito bonita essa tua fala hoje de manhã. Porque, gente, o primeiro princípio da abundância é honrar o pai e a mãe. Sim. E uma coisa importante, não é porque você não fala com eles que você não honra eles. Você honra seus pais quando eles estão nas suas orações. Você honra seus pais quando você entende que eles não te devem nada e que eles te deram o que foi preciso, as ferramentas que eles tinham diante daquilo. Sim. E você falou muito sobre isso no treinamento. Ju, faz o melhor com o que você tem. Como é que é a frase mesmo? Ju, faz o melhor. Tem, inclusive, no meu livro que eu cito É do Mário Sérgio Cortella. É do Cortella, né? Que ele fala, né? Dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. E isso me marcou tanto dentro do processo, porque o processo é doloroso, gente. O processo de autoconhecimento, o processo de ter conversas difíceis é doloroso. Sim. É muito. E não adianta você querer fugir de você mesmo, porque qualquer lugar que você for, você vai estar lá. Não É tem verdade. como você fugir. Eu é quem diga. Eu entrei hoje num Burger King. E fugiu de lá? Eu só fui no banheiro. Jogador Sério, raro. gente, sério, assim, olha, são 10 dias, assim, ó, que faz diferença. Faz. E você falando aí, eu me lembrei de algumas coisas, né? Então, o que eu sou é isso. Eu sou filha, sou irmã, sou tia. Agora, eu estou treinadora, eu estou líder de equipe. É verdade. Porque é algo que se transita. Em algum momento eu estou treinadora. Hoje de manhã eu estava treinadora. Em alguns eventos que eu trabalho, eu estou como líder de equipe. Mas a única coisa que eu de fato sou, independente do lugar que eu estou, é filha, irmã, neta. São esses os meus papéis principais, que qualquer lugar que eu for, eu não deixo de ter. E é um cargo tão importante, não é? Com certeza. É um cargo tão... Igual você, esposa do Walter. E aí a outra questão que você falou que é de honrar pai e mãe. Tem muita gente que acha que honrar pai e mãe é obedecer cegamente. Não é. Honrar pai e mãe é você ir para a vida. A gente fala muito isso no coach, na constelação, que honrar pai e mãe é você seguir a vida, você ser feliz. E não necessariamente, eu tenho que ter tal profissão porque meus pais vão querer que eu tenha essa profissão. Não, é você ser feliz. Você pode perguntar aos seus pais: pai, o seu sonho é que eu fosse médico. Você prefere que eu seja médico ou seja feliz? Eu tenho certeza que eles vão falar que preferem que você seja feliz. É verdade. Então, é seguir para a vida. É verdade, sabe por quê? Vou dividir aqui com vocês. Todo mundo que me conhece sabe da minha paixão pelo estudo, Débora. E assim, o Patrick nasceu, a primeira coisa que eu soprei no ouvido dele, você vai estudar em Harvard. Na barriga, sério, na barriga, eu colocava o fone de ouvido e ele ouvia todo tipo de música que você pode imaginar. Linkin Park era o preferido dele. Ele dava alto chute assim, ó, na batida. E eu fiz isso tanto com um, tanto com o outro. Então, o momento da faculdade está se aproximando. Ele já está com 17 anos. E aí foi quando eu tive a maior tomada de consciência da minha vida. Você está nesse processo de entender. E que eu ainda estou nesse processo de entender que talvez a universidade tenha sido só um sonho meu, sabe? Uma coisa só minha. E que ele não é obrigado a fazer o que eu quero. Que ele é obrigado a fazer o que ele quer para a vida dele. E aí, com muito consenso, eu e o Walter, a gente chegou e conversou. E assim, foi muito dolorida essa conversa para mim. Porque nós, mães, e é uma coisa muito importante que eu tenho para dizer isso, quando os filhos crescem, não é só eles que passam por um sistema de mudança físico e mental. Os pais também. Tem o processo do ninho vazio ainda para se passar. Exato. E aí o processo de entender que você já não é mais a pessoa preferida do teu filho, que a partir de hoje ele tem outras pessoas preferidas, os chupacabras começam a aparecer. Chupacabras. É as meninas que deixam chupando o pescoço. E aí tem todo esse processo de você entender que no final tu só quer que ele seja feliz. Se você deixar chupando o pescoço do meu filho de novo, nós vamos ter uma conversa. Que é muito feio. Vai tomando! Vai tomando.
Mas o fato é o seguinte, que a gente só quer que eles sejam felizes. Sim. Indiferente à faculdade. E daí eu tive que ter uma conversa com ele bem séria. Filho, indiferente do que você for fazer, você pode ser pintor, desenhista, faxineiro, que também, se você for Cantor. feliz, Tudo é cantor, se você, qualquer coisa que você queira, seja só Sendo honesto, feliz, respeitando seja, os valores. exato, eu falei pra ele assim, ó, desde que você seja feliz e que se entregue de coração, eu tenho certeza que você vai ser melhor naquilo que tu vai fazer. Sim. E demos 1 ano pra ele pensar no intervalo entre a faculdade, entre a escola, agora os exames finais, e a faculdade, 1 ano todo, pra ele Um ano poder, sabático. 1 ano sabático, pra ele poder pensar, pra ele poder se descobrir e também para ele poder errar, porque eu acho muito injusto uma criança de 17 anos ter que escolher uma coisa para a vida inteira, Sim. sendo que ele nem sabe quem ele é. E uma das coisas que você coloca no seu perfil, que eu acho que no seu livro, que eu acho que deveria ser implementado em todas as escolas, é o perfil comportamental. Sim. De verdade. Comportamental Explica para quem não sabe o que são os perfis comportamentais e por que é importante isso, tanto nas organizações quanto nas escolas, até em casa, gente, faz muita diferença. Os perfis comportamentais, eles são importantes para tudo na vida, para tudo. Então, nós temos vários tipos de perfis comportamentais. O que eu trago no livro é o mais simples, que é o dos bichos, onde nós temos o gato, o lobo, a águia e o tubarão. E a gente começa a entender que cada perfil tem os seus pontos de melhoria e tem os seus pontos de qualidade. E tem o seu ponto de qualidade. Então, por exemplo, o gato é aquele perfil que é mais comunicador, é aquele que gosta de fazer trabalho em equipe, que gosta de fazer junto. Um valor muito forte do gato é fazer junto. O lobo já é aquele que é mais planejador, ele já é, o lema dele é fazer certo. A águia já é aquele que é mais criativo, o lema dela é fazer diferente. E temos o tubarão, que é o mais executor, sabe? Faca na caveira, espada na garganta. E o lema dele é fazer rápido. Então, quando a gente entende que cada um tem os seus perfis, com os seus pontos de melhoria e as suas qualidades, a gente começa a entender que eu não sou melhor que o outro. Eu apenas tenho qualidades diferentes do outro. Então, muitas das vezes a gente coloca um executor que gosta de fazer rápido e um lobo que é mais planejador e gosta de fazer certo, acaba dando conflito. É verdade. Porque o tubarão acha que o lobo é o quê? Lerdo. Lerdo. Mas o lobo não é lerdo, ele simplesmente tem um jeito dele de fazer. E acontece muitas vezes nas organizações, um tubarão vai lá e faz tudo muito rápido, entrega dentro do prazo, mas depois vem o lobo e tem que ficar corrigindo um tanto de coisa que o tubarão deixou passar. É verdade. Então não existe melhor ou pior, é apenas diferente, apenas diferente. E isso serve para relacionamentos, isso serve para a empresa, para os líderes, então isso é fundamental, porque você tem que saber falar a linguagem que o seu colaborador vai entender. Por exemplo, quando eu trabalhava num call center, que é o telemarketing, tudo muda o tempo todo. O tempo todo muda. O tempo todo muda. Se tem uma coisa que é certa, é que vai mudar. Vai mudar. Tudo muda. Então, quando você ia dar notícia para um tubarão que vai mudar, você só fala com ele, olha, a partir de amanhã você tá nessa nova equipe e tudo bem. Ok, tô indo, tô lá. Ok, E tô pra indo, tô ele certo. fechou todas, Pra né? ele tá tudo certo. Agora, se você for falar para um lobo, você tem que explicar, olha, a partir de amanhã você vai mudar de equipe, porque a gente teve uma mudança aqui na empresa e a estratégia vai ser assim, assim, assado, e por esse motivo vai ser necessário você mudar. Você precisa de dar o porquê para ele. O gato é só você falar, olha, a partir de amanhã você tá numa nova equipe, vai ter pessoas super legais lá para você conhecer. Já era. Trabalho em equipe vai ser maravilhoso e pronto, acabou. E a águia também, é fazer coisa diferente para ela, é ótimo. Ela vai falar, nossa, graças a Deus vai mudar, porque Ela eu preciso de enjoa. mudar. As águias, geralmente, elas precisam mesmo de tarefas diferentes. E aí, Débora, então quer dizer que não é bom eu ter uma águia? Não, a gente tem que ter na empresa, é necessário ter na empresa os 4 perfis. É verdade. Porque você precisa de ter criatividade, você precisa de fazer certo, você precisa de fazer rápido e você precisa aglutinar as pessoas. Então, precisa de você ter esses 4 perfis. Sabe que você falando sobre isso, gente, o livro da Débora, ele é um pré-ending do meu, do Recrutar, que é Vender com Alma, que são exatamente, justamente ao observar esses processos, eu resolvi criar um método que chama Recrutar é Vender com Alma, que fala justamente sobre isso, sobre
como é importante os perfis comportamentais, como é importante a linguagem do amor, como é importante o sistema representacional, Exatamente. que é a forma com que eles sentem o mundo. E a partir daí, porque, olha, Débora, a nossa geração trabalhava com tudo. Não concorda comigo? Olha, quantas profissões você já teve? Você já foi call center, você já trabalhou no banco, você já dei foi... aula. Dei aula. O Walter já trabalhou no supermercado, já foi táxi, eu já fiz tudo, Barbie profissões. Eu já fiz eletrônica, pasmem. Oi? Tudo Barbie, Barbie profissões. Ô, Walter, eu já fiz eletrônica. Eu tenho técnico de eletrônica. É o que eu falo, eu não coloquei tudo que eu já fiz na vida aí. Porque quando eu falo, o povo fala, quando você tem 50? Porque desde os 4 anos eu estudo. Eu não me lembro de parar de estudar desde os 4 anos, que eu entrei no 2º período na escola e não parei mais. Então, tudo que eu tinha oportunidade de estudar de graça, eu estudava. Então, eu fiz técnico de eletrônica, que foi 2 anos. Finalizei o curso e tudo, gente. Fiz estágio de eletrônica. Fiz gráfica no Senai na época. Eu fui aprendiz no Quem Senai. já trabalhou no Senai? Quem já estudou no Senai, levanta a mão. Eu fui aprendiz no Senai, eu achava o máximo eu ganhar para estudar, né? Eu ganhei bolsa, né? E tudo cheio de tecnologia, porque o Senai é muito legal. Já era legal na nossa época. Imagine agora o que não deve ser aquilo. O Sebrae também, e a gente estava conversando hoje sobre o Sebrae, e é muito bacana as ideias, tudo. Lembra aquela vez lá da Lan House que eu fui com o Mauro fazer o curso? Mas do é que você não Sebrae? estava grávida, né? Não, Porque tem não, que estar aquela grávido vez- para aquela vez poder eu não tava aprender. grávido, literalmente. E aí, Débora, não sei se você concorda comigo, a nossa geração aqui já fez tudo. Porque Barbie não tinha Profissões, medo de literalmente. nada, era mesmo Barbie Profissões. Essa geração de agora é uma geração do sentimento. Só quer fazer o que faz Só feliz. quer fazer o que faz feliz. Não se vende mais por R$50 ou 50 euros. Não é mais assim. Tem que ter um propósito, uma missão, um valor muito intrínseco ligado a eles. Eles são muito mais sentimental, para não dizer mimizento, que de vez em quando, olha, gente, é complicado. Eu já panfletei, gente, na Eu rua. também já panfletei. Eu ganhava R$40 por dia, se eu não me Ganhava engano. bastante, gente. Eu ganhava 20. Chegou um momento que eu queria aprender a vender de verdade, de verdade. Se eu falar pra você, você não acredita. Eu era gerente de farmácia na Agafarma, trabalhava no período da noite. E aí eu queria aprender a vender de verdade para aumentar os meus números. Teve uma cena lá do Patrick Days, tá? Que era um dia de Patrick Days. Débora, o Walter pegou e me convidou para vender cerveja na rua. Eu pensei assim... Primeiro eu respirei, né? Depois ele olhou pra minha cara e disse assim: ai, duvido que a Patricinha vai fazer isso. Eu vendi a caixa de isopor, gente. Vendi a caixa. Depois eu cheguei pra ele e falei, cadê as bebidas? Eu falei, ué, vendi tudo. E a caixa? Também. E aí vendeu ele, até a caixa. Vendi a caixa. Ele falou, tu não pode vender a caixa. Eu falei, mas eu vendi. Esse é o material de trabalho. Pois é, daí eu falei pra ele, mas eu vendi por R$200. Ele, você vendeu as bebidas e as caixas por R$200? Eu falei, sim, porque era meu cliente lá da farmácia, que era pra não contar pra mãe dele. Agora contei, que ele tava aqui. Aí, resumindo, tivemos que ir lá comprar outra caixa pra continuar vendendo as bebidas. Mas a questão é... Nossa, que saudade, que diazinho bom. Foi um nossa. bom dia. Não só como foi divertido, como nesse dia, tipo, gente, pelo menos lá ai, a gente ia falar bairro Alto. Nossa, me fugiu. Lime Silva. Nossa, fugiu. Lime Silva. Não é não. É lá em cima, lá nos riquinhos lá. Não vem ao caso. E aí, lá tem o tempo todo pessoa querendo comprar. E aí, ou seja, lá tu coloca o valor mais alto possível, as pessoas vão comprar. E, tipo, nesse dia do Patrick's Day, olha, eu não me lembro exatamente valores, mas é tipo assim, ó, é a mesma coisa tu que ir lá e comprar, tipo, R$100 de alguma coisa e fazer virar 1.000 em questão de 2, 3 horas, só pra te ter uma noção. Sim. Nossa, foi um dia assim, ó, memorável. E como a gente acabou, ela entrou na vibe, foi muito divertido mesmo aquele dia. Falando em vibe, agora a gente pode trocar, porque agora nós somos estudados. É o flow, inclusive você fala do flow. sobre o flow no seu livro. Sim. Qual a importância de nós entrarmos no flow da vida? Flow nada mais é do que um estado de presença. É quando você tá fazendo algo que você não vê as horas passar, sabe? Às vezes você tá ali vendo a sua série favorita, você entra em flow, você não vê a hora passando. Quem gosta muito de jogar, tá ali jogando o joguinho, na hora que vai ver, não vê a hora passar. E quando você tá em flow, você não tem fome, você não tem vontade de ir no banheiro.
E é muito engraçado, porque, por exemplo, quem tá ali jogando em flow, aí às vezes a mãe fala, vai almoçar, menino, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, na hora que vai ver, o dia passou e a pessoa nem lembrou de comer. Mas na hora que o flow sai, vai lá e come tudo que vem na frente também, porque aí vem todas as necessidades fisiológicas. O flow, ele suspende as necessidades fisiológicas do corpo. Então, pensa aí agora, o que é que você faz que te deixa em flow? O que é que você faz que você não vê as horas passando? Todo mundo tem algo que você não vê as horas passando. Hoje em dia, acho que dá pra se dizer até que algumas pessoas entram em flow com Instagram, TikTok, esse tipo de coisa. Porque ali tu passa 3 horas, quando se dá por conta, tu esqueceu de comprar. Eu, graças a Deus, eu tô salvo disso. Eu acho que faz acho que um ano, mais ou menos, que eu decidi que eu tava usando 1h30 de Instagram por dia. Eu falei assim, não quero mais. Hoje em dia eu não tenho 10 minutos. Mas, óbvio, eu acabei perdendo com isso, que devido a eu não ir lá passear, eu também parei de postar. Então, tu perde por um lado, mas ganha por outro. Mas, na real, eu vivo o meu dia. E que é agitado, tu percebeu, né? Sim, nós precisamos de ter essa consciência. Como eu uso o meu Instagram para trabalho, eu preciso de utilizar ele, realmente. Só que eu preciso de ter essa consciência do eu vou entrar lá, vou postar, falar o que eu preciso de falar e não vou ficar rodando o feed, ficando vendo tudo que está acontecendo ali no mundo. Porque senão passa horas e você não vê. E é uma dopamina barata, uma dopamina que não é saudável. É verdade. Então eu tenho essa consciência de entrar, posto e saio. Porque senão você de fato fica só consumindo. Patrick, como é, produção, vê aí pra nós, como é o nome daquela doença agora que vocês jovens de 17, 18 anos estão sofrendo, que é um apodrecimento neural do cérebro, brainwash, é verdade. Não é uma doença, é mais uma coisa, uma situação que acontece justamente por conta do exagero e, tipo, overwhelming, eu não sei, calma, é quando você, é tanta informação sendo jogada e mergulhada no seu cérebro, que ela começa a vazar para lugares onde volta e fica fazendo isso daqui, e você não sabe mais o que você está fazendo. E a Débora falou muito bem sobre isso no livro dela, que é chamado, ela até começou com uma frase que fala sobre produtividade e alta performance. E pais, isso é muito importante para vocês, de verdade, para pais que têm filhos pequenos. Celular não é para criança, gente. Celular é para adulto, de verdade. Muito me dói ver crianças de 5, 6 anos mexendo no celular. Porque se eu tivesse a consciência que eu tenho agora, na época que o Patrick nasceu, ele jamais teria tido celular antes. E aí nós temos o quê? A tendência de compensar aquilo que a gente não tem. Mas olha só como é importante. A Débora cita muito bem isso no livro. Pensamentos conduzem a sentimentos, e sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. E tem muita relação, gente, à adolescência. Os adolescentes agora, eles estão tendo resultados de baixa performance dentro da escola, o nível de concentração é muito menor e o excesso de informação é muito maior, não é verdade, Débora? Sim. Fala um pouco sobre isso, sobre produtividade e alta performance que você falou nesse livro. Claro, gente, uma coisa específica. Agora nós estamos falando de adolescentes, mas isso é para todos, não é, Débora? E é um assunto sério a ser tomado. Sim, em relação à produtividade, tem vários métodos para se ser mais produtivo. Um deles, que eu posso já falar de forma prática, porque meu livro, gente, é Liderança Inspiradora, Desenvolva o Líder que Existe em Você, e ele é totalmente prático. Então aqui eu já posso dar uma dica prática que no dia anterior, você já pode ir ali e fazer uma lista de tarefas que você precisa de fazer. E eu sempre falo assim, tem um diário de bordo, né, que a gente aprende lá no que a gente PSC, usa bastante. Que é você colocar ali as tarefas principais que você vai fazer. Deu ali o segundo dia, no final do dia você vai olhar quais tarefas que eu fiz, qual que eu não fiz. Faltou essas aqui. Você pode passar ela para o segundo dia. Deu o terceiro dia, você não fez aquela tarefa, tira essa bendita tarefa da sua lista, porque não é importante. Porque aquilo que é importante você pega e faz. Você não fica procrastinando para depois. Então vai ficar ali só cumprindo tarefa, tabela, você acaba o dia frustrado e não faz, e não executa. Então essa é uma dica prática que já dá para você executar a partir de agora. E a alta performance, ela está muito ligada a como você tem cuidado do seu corpo. Porque é necessário. E são aquelas coisas, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber.
É verdade. Então, às vezes a pessoa sabe, eu sei que eu preciso fazer atividade física, tá? Mas tá fazendo? Eu sei que é importante beber água. Quanto de água você está bebendo por dia? Eu sei que é importante eu dormir pelo menos 6 horas por noite. Quanto que você está dormindo? Alimentação. Eu sei que eu preciso de reduzir no açúcar, eu sei que eu preciso de reduzir na gordura. Tá? E o quanto que de fato você tem feito isso? Então, são coisas que a gente sabe, mas o quanto que de fato a gente está aplicando. São as conversas difíceis, né? Porque isso literalmente vai refletir diretamente na sua alta performance. E eu mesmo sou exemplo disso, porque eu tinha um certo preconceito em ir na academia. Eu achava que ir na academia era só para quem é paniquete. Aqui conhecem paniquete? Não te julgo, porque eu também fazia o mesmo. Eu achava que era só para quem queria ficar assim, saradona, chamar atenção pro corpo. E por eu ser muito intelectual, vamos dizer assim, gostar muito de estudar, eu achava que isso era perda de tempo e que isso era vulgar. Até que eu entendi que atividade física trabalha muito mais a mente do que o corpo. É verdade. E se você faz ali atividade física, isso trabalha muito. Eu, por exemplo, eu gosto muito de correr. Academia eu ainda vou por disciplina, porque eu sei que é importante para ajudar a manter até mesmo a massa magra, que é o que te dá força. Mas agora a corrida eu vou porque eu amo. Eu amo correr. Domingo. Antes de eu vir pra cá, eu tive uma corrida, 21 km, meia maratona de BH. Meu Deus. E voltando agora, eu tenho a corrida do Bob Esponja lá em Belo Horizonte também, que eu vou participar. Vou levar meu sobrinho. Meu sobrinho, lembra que eu falei? O amor da minha vida. O Dudu. Ele tem 10 anos e ele vai completar agora a sua 19ª corrida comigo, de 5 km. É uma coisa só de vocês. É uma coisa nossa, assim. Então ele vai comigo. E na corrida, gente, é muito incrível, porque a sua mente quer te parar o tempo todo. A sua mente o tempo todo fala, pra que isso? Não precisa. Tô te gastando à toa. Anda, não Porque precisa ela quer disso. o melhor, né? Ela quer buscar a compensação. Não adianta. Eu lembro quando eu tava de dieta, que eu tinha 120 quilos. Nem Agora, imagino. foi esses 2 últimos anos que eu tive que começar a me alimentar a mais. Ou seja, eu fiz o processo pra emagrecer e agora eu fiz o processo pra engordar. Agora eu vou fazer o processo pra manter. Não, na verdade, é entrar em forma agora, que agora é definir. Mas o que eu pensava? Pensava assim, ó. Ai, é só mais um docinho hoje. Sim. Ai, é só mais uma coisinha. Gente, todo excesso esconde uma falta. Exatamente. E aí, quando eu entendi, primeiro foi assim, ó. Primeiro eu tentei me proteger, Débora. Comi e tentava me proteger. Depois eu não queria mais me proteger. Aí foi quando eu fiz o processo ao contrário. Eu emagreci ao ponto de ficar horrível. Você vê uma foto minha, depois te mostro. Não vou mostrar no podcast que eu já mostrei outra gorda. É muito demais pra uma pessoa só. Mas aí, e depois eu fiquei horrível. Sabe as meninas da Cracolândia? Sim. Sério, eu fiquei igual as meninas da Cracolândia, não é verdade? Teve um dia que a gente saiu pra jantar com Com a a Rose? Rose, que o Walter encostou em mim, assim, ó. Eu fiz assim, ó, porque eu não tinha mais. Ela literalmente, ela meio que bateu na minha mão. Ela tava levantando, e aí eu peguei e me escorei. E ela veio assim, ela bateu e ela caiu, literalmente sentada assim. E eu, como assim? Se jogou? E ela, não, eu caí, mas caiu como, gente? Eu fiquei, tu encostou no meu braço. Literalmente. E eu tinha um pensamento igual a você quando eu era gorda. Eu pensava, gente, eu não tenho nada contra pessoas que são gordinhas. Corpo feliz é quem tá feliz dentro. Corpo feliz é de quem tá feliz. Desde Corpo que não bom, prejudica a desde que saúde. não prejudica a tua saúde. Mas no meu caso, eu não era feliz com o meu corpo e não era feliz com o que eu via no espelho. De verdade. Francamente, se você é feliz com o que você vê no espelho, ok, eu conheço muitas mulheres que são maravilhosas e que estão super bem com o corpo delas e tal, fechou. Mas eu pegava, olhava as meninas na internet, vou confessar aqui pra você, não vou citar nomes, e pensava assim, nossa, não tem nada pra fazer da sua vida, vai ler um livro ao invés de Ir pra academia. de ir pra academia. Depois que eu mudei a mentalidade, eu era pessoa... Eu sempre tenho um livro na bolsa, gente. Porque eu acho assim, ó, se o lugar estiver ruim, você tem um livro para ler. Sim. E eu era a pessoa que levava o livro pro ginásio e ficava fazendo Eu também. a Eu faço academia. muito isso. Porque, gente, o esporte... E também tem uma coisa também, que eu tinha uma incongruência dentro de mim. Porque o meu pai, ele foi salvo pelo esporte. O esporte salvou a vida do meu pai, me deu muitas oportunidades de estar tendo essa conversa com você agora. E eu não praticava esporte. E nem meus filhos praticavam esporte. Então, nessa tomada de consciência da vida,
que esses dias nós estávamos tendo, porque eu falo que o Walter é meu melhor amigo. E eu te aconselho, ó, case com o teu melhor amigo. Com certeza. Porque aí você nunca não vai ter assunto. Sim. Falando sobre isso, eu falei, gente, mas como é que pode, né? Por que a gente tem que demorar tanto tempo para chegar a esse nível de consciência? Por que a gente não aprende isso logo aos 17 anos, né? E tu também fala sobre isso. Por que a gente não aprende a ter gestão de nós? Porque antes de você liderar alguém, você tem que fazer o quê? Sim, Se liderar liderar. a si mesmo. E aqui você fala também sobre mais um assunto que é gerenciar seu tempo nada é mais do que fazer escolhas. Ação é a palavra essencial no gerenciamento de tempo, do Christian Barbosa. Aham. E é isso. Como é que foi para você aprender a gerenciar o seu próprio tempo, sendo que você tinha essa mentalidade de essas pessoas são vulgar do ginásio? Aham. Como é que Antes foi? disso, é porque uma coisa vai desencadeando vários assuntos, né? Aham. E Né? como eu gosto de ser muito prática e eu gosto de ajudar as pessoas, vou pedir vocês para eu dar mais umas dicas aqui Claro. de programação neurolinguística. Claro que sim. Que Bora. é o seguinte, tem uma técnica que inclusive na ida para o curso, eu fui com o Fred do Brasil. Sim. Beijo, Fred. Vai ver nosso episódio. E na ida eu já passei para ele uma técnica de PNL que a gente usa, que é para você fazer melhores escolhas na hora de comer e para você dormir melhor. É a técnica do o suficiente. Não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte. Na programação neurolinguística, as palavras, gente, a gente aprende o poder das palavras. Isso também é bíblico, isso é neurociência. É né? verdade. A gente aprende muito disso. E até na própria... como é que chama, gente? Quando a gente fala sobre a lei da atração, mas não de uma forma mística, ela também explica a mesma coisa, que é o quê? O poder das palavras. Então, se você vai ali, na hora de dormir, você coloca o despertador fala, você vai dormir 5 horas. Nossa, 5 horas... Vou acordar um bagaço. Você vai acordar o quê? Um bagaço. Um bagaço. Você fez PNL comigo hoje de manhã. Porque no Fiz. Gente, ela fez PNL comigo hoje de manhã. Porque eu sabia que eu ia ter um dia forte. E falei pra ela assim: não, mas tá beleza, mas eu vou estar acabada. Ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse: você tem certeza daquilo que você tá falando? No meio da formação, gente. Não tinha nem começado a formação, já levei uma no soco na cara. Aí eu disse pra ela: não, vai ser extraordinário. Tá sendo, gente, tá sendo. Exatamente. Não, é porque a Exatamente. gente é assim, minha filha. Agora é tudo no creu. Então, quando você vai dormir, você viu ele 5 horas, você fala: uau, eu tenho 5 horas para dormir, vai ser o suficiente para eu acordar bem disposta e animada e meu dia vai ser incrível. Pronto. Você se programou, o seu dia vai ser incrível e mais, você vai acordar antes do despertador. Porque você já programou o seu corpo para o tempo que você vai dormir. Isso acontece muito. Já sabe, a muito. informação já tá com Eu ele. uso isso sempre, principalmente em informações, porque em informações a gente fica 60 horas no treinamento. 66. Você dorme às vezes 5 horas, 6 Acorda horas por 7. noite. Então, se você já se programa, eu vou acordar um bagaço, você vai acordar um bagaço, não tem jeito. No próprio código, eu e o pai, acho que a gente dormiu umas 4 horas. no É, máximo. 3, 4 horas. É Porque porque a gente... você não foi nem S3. Porque nós ficamos... Não, Ju, eu O dormi... Patrick? Não, eu dormi menos. A gente dormiu menos. Porque como ele tava comigo, mesmo que seja E lá não é como no hotel, participante... No Código não é no hotel, você ainda tem que voltar Quer pra dizer, casa. é um hotel, só que é no Hotel Hilton, né? E aí, pra ficar no Hotel Hilton, aí eu Sim, tinha que sim. deixar lá um pedaço do rim, do Entendi. coração e tal. Aí a gente tava ficando na casa de um amigo meu, do Sim, Júnior. então Que ainda é, tem um Beijo, deslocamento. Júnior. que é padrinho do Patrick. E aí tinha o deslocamento, só que todos os dias que terminava tinha o feedback final, isso, e antes tinha que estar antes de começar tudo. Só que ele que não tinha nada a ver com o rolê, que era participante, ele tinha que seguir os meus horários, porque eu que levava Você tava ele na trazia. equipa. Aham. Resumindo, o pobre menino dormiu assim, ó, de 3 a 4 horas. A gente chegava tipo 1h30, 2 horas, 6 horas da manhã tinha que estar assim, ó. Ó, então, Prontinho. no próximo, vocês já experimentem a técnica que vai dar certo. Mas experimentem no dia a dia mesmo, todos os dias na hora de Não, dormir. mas a gente falava, a gente, na real, eu sempre tive essa psicologia tá positiva. ótimo. Como diz a Juliana, né? O coaching que não sabia que era Intrínseco. coach. O coach que não sabia que era coach. Sabe que eu falei até esses dias pra ele, Débora, que ele deveria escrever o livro? O coach que não sabia Já que era vamos coach. escrever. Porque o que acontece? Quando ele fez a tese, ele falou pra mim assim, a tese do IBC, né? Ele tava terminando pra entregar.
E ele falou assim, eu tenho tantas histórias, e eu falei pra ele, escreve. Aí ele falou, escreve como? O coach que não sabia que era coach. Tu acredita que ele botou o nome da tese dele, o coach que não sabia que era coaching? Sim. Porque ele sempre fez esse trabalho, sempre fez esse trabalho de reprogramação. Não da forma correta, porque ele era narcisista ao extremo, mas ele sempre tentou ajudar as outras pessoas, Obrigado. não da forma mais correta, Assim mas que tiver. da Obrigado. forma que ele achava que era certo. Mas o propósito sempre foi o mesmo. Mas então, na real, eu até tava conversando com ela e daí ela me falou, me buscou um gancho hoje. Ela tava me falando alguma coisa ali, eu sei que do nada ela pegou e espirrou pra melhorar a garganta. Glister. Um glister da Emoi. Aonde que eu fui parar na Emoi? No meu pai. Ou seja, se tu for ver, todas as palestras que eu fui quando eu era criança, não deixa de ser algo direcionado, não exatamente, mas naquela mesma linha de pensamento. Sim. Então, desde os Evolução. meus 6, 7 anos, a vida toda eu estava em palestras aqui e ali, Seminários. e aí do nada tu vai aprendendo, tu vai indo. Então, eu sempre tive essa mentalidade. E daí, quando a gente estava lá, eu falei, Patrick, ó, é o tempo que a gente tem e vai ser o que vai ser. E eu cheguei lá, passei o dia todo. O Patrick também acabou não perdendo nada do evento e foi Sim. assim, ó, divino o Código Eu. Então, para concluir a técnica do suficiente, tem também a parte da alimentação. O que acontece? Se você vai no aniversário e você pega e fala assim, eu vou comer só esse pedacinho. Quando você fala pedacinho, sua cabeça já fala assim, mas eu queria tanto comer mais. Aí você come e você não fica satisfeito, você vai querer comer mais. Agora, se você pega e fala, nossa, eu vou comer esse brigadeiro e vai ser o suficiente, é o suficiente. Então, lá no hotel, por exemplo, eu fiz isso em alguns momentos. Eu primeiro fiz as escolhas melhores e depois eu me permitia escolher uma coisa que seria o suficiente para matar o meu desejo de comer algo mais fat, vamos dizer assim. Porque antes eu era muito doceira. Quem me conhecia uns 10 anos atrás, eu era muito doceira, bala, doce, chocolate, muito. E aí, agora que eu escolhi cuidar melhor da saúde, eu estou fazendo melhores escolhas. Eu não falo que eu tirei tudo, mas hoje eu estou ali na regra de Pareto, né, que a gente trabalha na administração, 80-20. 80-20. Né? Então, 80% das escolhas são saudáveis e eu deixo ali 20% que eu posso me permitir. Até mesmo porque eu faço atividade física, eu me permito um pouco mais. Então, por acaso, entrando nesse assunto da alimentação, ou na virada do ano aí, neste ano que começou, eu fiz uma cirurgia de apêndice. E o médico me deu 3 meses para mim não fazer exercício. E eu me passei. Quando eu me dei por conta, eu estava no final de maio e eu não tinha voltado a fazer exercício. E quando eu me dei por conta, eu fui parar em cima de uma balança e eu vi que eu tinha engordado 12 quilos. E eu falei, gente, como que eu me permiti fazer isso? Desculpas ou resultados? Exato. E aí eu peguei e fiquei pensando justamente nesse desculpas ou resultados. E hoje eu tive um assunto com uma pessoa que aí eu cheguei nesse assunto. Gente, quando tu se compromete com alguma coisa, tu dá a tua palavra, seja num horário que tu vai chegar para cumprir alguma coisa, seja para qualquer coisa. Caso tu não faça isso, o que tu falou lá atrás foi uma mentira. Se foi uma mentira, na real, agora eu fui mais longe ainda. No momento que tu olha para um ser humano e tu sobe no altar e tu diz, vou te amar e respeitar, ou seja, se tu vai uma vez e tu trai aquele ser humano, a chance de esse relacionamento continuar é pequena. Mas engraçado, se tu vai falar para alguém que tu vai fazer certa coisa e tu não faz, não deixa de ser uma mentira da mesma forma. Então, ou seja, a gente mente para nós mesmos. Eu vou fazer tal coisa, tu vai lá e tu não faz. Eu vou fazer tal coisa, tu vai lá e tu não faz. Ou seja, aí tu não mente para outra pessoa que talvez nem seja tão importante, mas tu tá mentindo para quem? Para a pessoa mais importante, sim, que é tu mesmo. Então, hoje eu tenho consciência disso.
parei de dar resultado, conforme eu falei mesmo, eu realmente tô decidido a tomar a minha forma Para do te dar jeito. desculpas. Exato. Sim. Então, hoje eu me sinto confortável ao falar nesse assunto. Mas há uma semana atrás eu não estava disposto, não. E agora que você se comprometeu aqui em público, aumenta em 95% de chance de fazer. É verdade. Tá certo. E na neurociência explica muito isso. Cada vez que você se compromete a fazer algo e você não faz, você se desestimula mais ainda em fazer da próxima vez. Cada vez que você faz algo que você se comprometeu, você se estimula mais a cumprir com o que você fala. Por isso que eu dei aquela dica da atividade, do que você vai fazer no outro dia. Isso é muito importante. O que você vai fazer no outro dia? E uma coisa muito importante, gente, que eu vou falar aqui, o jeito, a forma com que você começa o seu dia vai determinar ele todo. Se você levanta da sua cama e começa na desgraceira, arrastando o caixão para ir para o trabalho, dizendo, ai, ei vida, ei trabalho, ei dor. Meu filho, eu tenho 2 notícias para contar para você. Você que escolheu o seu trabalho, então você aguente. E a segunda coisa, ninguém te deve nada. Você é altamente responsável pelos teus resultados. Então, se você vai se comprometer a fazer alguma coisa, se comprometa contigo. Eu falei já pro Walter, dieta é uma coisa pessoal, ninguém tem nada a ver com isso, e é você contra você mesmo. Sim, porque no final, todos os dias. Então, se você começar o seu dia desgraçando ele, olha, você vai acabar o seu dia cansado, você vai acabar o seu dia sem produtividade, e cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala dentro da sua casa e dentro do trabalho, porque são os 2 lugares que você precisa, na verdade, abençoar. E isso aí, minha filha, não é uma coisa que foi coach que inventou, não. Isso é bíblico, isso é sistêmico, e isso vocês deveriam ouvir com cuidado. A mãe da gente dizia quando a gente era criança, cuidado com o que tu diz, cuidado com o que tu diz, a palavra tem poder. E esses processos de PNL são ressignificações mentais para que você consiga ter uma vida muito melhor. E funciona. Funciona, gente. Se você acreditar que esse copo aqui de água, ele vai te salvar, se você acreditar verdadeiramente, tu vai fazer e vai fazer acontecer. Não é verdade, Débora? Sim. Por acaso eu ouvi essa semana alguém que fez alguma coisa que eu já não me lembro o que foi, que estava com início de câncer e foi curado, eu não me lembro aonde. Não foi lá no curso, eu não sei onde é que foi, mas alguém me falou alguma coisa assim, que decidiu fazer alguma coisa e... Mas isso tem estudos, né, que mostram. Inclusive tem um estudo do Emily Coué, que foi um doutor mesmo, que ele fez um teste com algumas pessoas, aonde parte das pessoas ficou repetindo para você, e é um mantra que eu uso comigo também, que é todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Eu uso esse mantra comigo. Então, às vezes eu tô lá na corrida, todos os dias, de todas as maneiras, eu estou correndo melhor. Eu vou usando isso comigo. E aí você vai mudando a frase, sabe? Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou mais consciente. Todos os dias, você vai mudando. E aí ele fez esse teste com metade das pessoas e fez esse teste com outra parte das pessoas que não falava nada. As pessoas que ficavam repetindo isso e acreditando que realmente ela estava cada dia melhor, teve uma melhora significativa, enquanto os demais só foi definhando. Acontece isso também naquela teoria, produção. Quem é se não me engano, é Hiroshi, alguma coisa... Procura aí, por favor, que eu não lembro o nome. Que também fez isso com a água. A teoria da água, lembra? Eu acho que é Hiroshi... Como é que é, produção? Hiroshi Takuma. Ele fez a teoria da água, do arroz e com a água, falando coisas boas no arroz e falando coisas ruins. O arroz que falou coisa ruim ficou preto e estragou, e a mesma coisa da água. Isso. E aquilo que foi... fez com uma planta também. Então, são várias teorias. E aí eu falo assim, gente, existe a teoria também que ele fez com a água, de falar coisas ruins para a água, colocar no congelador. Sim. A água que foi colocada no congelador e foi colocado só coisas horríveis nela, falado coisas horríveis, ficou escura. E a água que foi colocado coisas boas, ela ficou branca e ainda fez uma flor. Se teu corpo é 70% de água, o que tu tá fazendo da sua vida, criatura, e falando pra você que não te deixa evoluir? É sério, e são pequenas coisinhas. Eu não consigo, eu não vou fazer, eu tô com medo. E o medo, aí entramos na escala de Hawkins, que isso é muito importante. Eu falo
todos os dias sobre isso. Gente, o que é a escala de Hawkins? Hawkins viu que o universo das pessoas, eles eram feitos do que? De potência. Imagina como uma frequência. Tudo vibra numa única frequência. Sim. E aí, cada pessoa tem a sua frequência, mas existem frequências que começam desde o 20 até o 200, que é uma vibração mais elevada. Jesus Cristo tinha a vibração maior que existe no mundo. As grávidas têm uma frequência altíssima. Altíssima, porque tem outro ser dentro dele. Dentro dela, porque esse é o nosso papel de mulher, a multiplicação. E aí o que acontece? Tu começa, levanta pela manhã, ó, a Débora tá aqui, que é coach de alta performance, e o Walter também, que não vai deixar eu mentir. Você levanta de manhã e fala, minha vida é uma droga. Pronto, já tá no 20. Começou a bater no 20 ali, ó, que é a esfera ruim. Aí depois, perdeu o ônibus. Ah, meu Deus, perdi o ônibus. Continua no 20 Só ali. vai atrair. Só vai na desgraceira. E aí o que acontece? Se nós somos força, verdade e partícula de Deus, o que acontece, gente? A gente atrai tudo que é ruim. E o pior que nesse lance de continuar na ideia do ruim, tu se acorda mais tarde. Tu esquece de pegar a chave, tu volta correndo para pegar a chave, tu vai fazer Perde uma ultrapassagem, tu bate o carro. Quando te dá por conta, tu olha teu dia de verdade, tu pega, olha a cabeça, levanta para trás assim, tu diz, gente, que dia lixo, como que isso só acontece comigo? Aí daí se tu for dar uma analisadinha assim, gente, se tu tivesse acordado 30 minutos mais cedo, tomado o teu café da manhã, tu não ia estar com fome, tu ia ter o teu organizado, às vezes até um banho, às vezes ajuda. Então, ou seja, quando tu começa teu dia mal, a chance de ele terminar mal é grande. Então, quando tu começa o dia bem, ele vai bem. Tenho outra dica prática para falar que eu tenho certeza que você vai adorar implementar lá na sua empresa, Juliana. Ah, Que é o seguinte, as pessoas têm mania de falar assim, nossa, eu me atrasei porque eu perdi o ônibus. Aí chega no outro dia, eu me atrasei por causa disso. Eu me atrasei por causa daquilo outro. E cada dia tem um motivo para ter atrasado. E eu trabalho isso muito nas equipes que eu lidero às vezes. Eu falo, olha, a partir de hoje está proibido falar, eu cheguei atrasado por causa de alguma coisa. Você vai assumir, olha, eu cheguei atrasado porque eu não me programei o suficiente para chegar no horário, eu não contei com os imprevistos. autorresponsabilidade. Acabou. E aí é muito curioso, porque aí quando o pessoal chegava assim, é porque hoje estava trânsito. Peraí, você sabia que o treinamento começava nesse horário. Esse horário a gente sabe que tem trânsito, então você chegou atrasado porque eu não me programei o suficiente contando com os imprevistos que poderia acontecer. Isso muda tudo. Porque você para de colocar responsabilidade no outro, nas coisas externas, e começa a colocar a responsabilidade em você. Então assume, eu realmente cheguei atrasado porque eu não me programei em relação aos imprevistos. Você sabe que você falou sobre isso? Leonel, beijo Leonel, teve uma conversa muito séria sobre isso comigo. Porque toda vez que eu me dava um feedback, eu justificava mais. E ele chegou para mim e amorosamente disse, no momento em que eu tomei rédea da minha vida e soube que eu sou 101 responsável pelo resultado, Ju, seja bom ou seja ruim, eu parei de me justificar. E hoje eu já comecei a aplicar isso. Mas não quero saber, não justifica. Líderes não se justificam. Líderes têm autorresponsabilidade, líderes assumem o seu posicionamento e tomam conta da sua vida. E aí, o meu dia foi extraordinariamente brilhante hoje. A gente tá, gente, vocês nem sabem, mas a gente tá 66 horas de formação. Depois a gente... Estamos em flow. Mais viagem, mais... Agora, Palestra podcast, de treinamento, só para que vocês saibam, são quase 11 horas da noite aqui em Portugal, tá? E a gente ainda está em flow de aprendizado. E se vocês soubessem aqui no estúdio a sinergia que tá, a coisa tão bacana, e se deixar, a gente vai até umas 4 da manhã. Faz o 7º dia aqui. Verdade. E aí, assim, a gente tem algumas perguntas que são difíceis e agora eu quero que você olhe para essa câmera e responda algumas mais delas. Surpresas? Não! Mais surpresas. Débora Lopes, se hoje você pudesse escolher qualquer pessoa no universo para tomar um café, quem seria? A minha família. A minha família. Eu escolheria meus pais para tomar café comigo, a minha irmã e meu sobrinho. Seriam as pessoas principais que eu chamaria para tomar café comigo.
Se hoje Deus chegasse e dissesse pra você exatamente assim, Débora, fim da linha, acabou. Tu só tem direito a um pedido antes de partir, qual seria? Pergunta difícil. Tem tantas coisas que a gente... Como se fosse uma mensagem para deixar no mundo? Não. Ainda não. Calma. Ainda não. Então, repete só para eu pegar o ponto. Deus chegou pra você e disse assim, olha, é teu último dia. Acabou a linha. Aqui finalizou a tua linha. Mas você ainda tem direito a um único pedido. O que você escolheria? Essa é nova. Tô ficando cada vez melhor. É porque para mim, assim, o valor família é muito alto. Então eu não consigo pensar em outra resposta a não ser pedir a Deus que realmente cuide da minha família, que eles fiquem bem com a minha partida. Que eles se sintam em paz com a minha partida. Vem cá, não dava pra pedir mais dias, não? Não. É o fim da linha. É o fim da linha. Também. Então eu acredito que seria isso, pedir para que... Aí, ó, só de falar nesse assunto já me deixa Já um deu pouco aquela mais emotiva. Porque... Aproveita que tu tá emotiva agora e faz. E agora porque... tu vai responder a tua pergunta. própria pergunta. Se fosse uma mensagem que tu ia deixar, que fosse a última coisa que tu deixar, qual seria essa mensagem? Olha pra tua câmera. É teu momento. Dá aquele 2 segundos ali assim. Pro mundo inteiro. Que todos os seres vivos da Terra vão olhar aquilo e vão dizer, foi pela Bárbara. O nosso. Tá igual o Ricardo. Ricardo! Foi tu! Nossa, que inconsciente que eu fui buscar agora! Sim. Então... Eu acredito que o recado seria ame mais e valorize mais as pessoas que você ama. Não só nas palavras, né? Porque se eu falo que família é uma prioridade para mim, o quanto de tempo eu estou realmente dedicando a estar com a minha família, o quanto de tempo que eu estou ali equilibrando. Ok, tem fases que a gente precisa que se dedicar mais no trabalho, precisa que se dedicar mais a outras tarefas, mas isso não pode ser uma constante, a gente precisa de ter fases, sabe? Então, a mensagem seria realmente valorize as pessoas que você ama enquanto é tempo. Muito Maravilha. bem. Concordo em gênero e grau. Bom, então vamos ficando por aqui. Depois, quando já passa assim de 1 hora, quando vai para 1h30, assim, aí a gente começa a ficar cansado, principalmente quando bate 11 da noite, né? Eu quero entregar a tal da minha quinquilharia aí, ó, que vocês falaram que era pra trazer. Espera! Cadê? Gente, olha só. Agora é o seguinte, ó. Cada participante que vai vir aqui no nosso podcast, ele tem que trazer uma quinquilharia dele para que a gente fique com ela. Ela não sabia o que era uma quinquilharia. O que é uma quinquilharia? Gente, uma quinquilharia é algo que tem significado, mas que você não sabe o porquê. Entende? É uma coisa assim dela, para que quando ela vem aqui de novo, afinal de contas ela vai voltar para Portugal para palestrar e dar algumas formações. Não quero dar spoiler, mas já fica aí a dica. Sua tá? filha tá pronta, senhor. Aham. E aí ela... O que você trouxe pra gente, né? Então, como eu fui pega de surpresa, ele me explicou mais ou menos que seria quinquilharia, eu vou entregar algo que para eles não vai ter valia nenhuma aqui. Talvez para mim no Brasil poderia até valer, mas eu também não uso lá. Tava dentro da minha bolsa por algum motivo. Então eu vou entregar para vocês. Era pra hoje. Então eu vou entregar para vocês um cartão ótimo, que é para você. Que ótimo! Para quem é do Brasil, serve para pegar ônibus metropolitanos, que hoje também eu já não, praticamente não pego mais. Lembrando isso, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Na verdade, esse aqui serve para andar ali em Contagem e Sabará, praticamente. Tá bom. Então, para vocês que estão aqui em Lisboa, não vai ter valia nenhuma, vai ser uma quinquilharia para vocês. Ótimo. Não, mas olha só, gente. Vai ganhar um muito lugar obrigada. muito Vai ganhar especial. um lugar aqui, ó, na frente da placa. Na frente da minha Porque casa. ótimo e plus, tá? Quando eu for para Minas Gerais, o Enquanto cartão isso, eu do vou abrir meu cidadão, presente. eu vou usar também. Gente, olha só. Então, Na frente da câmera. mais uma coisa, se você quiser comprar o livro da Débora, Liderança Inspiradora, você vai ter que fazer a sua encomenda, tá? Pelo WhatsApp, porque esses livros eles vão chegar pra nós e aí a gente pode fazer a distribuição pra vocês. Uau! Gente, eu tô chique demais. Olha Sério? isso aqui.
Espero que você Meu goste. Deus do céu. Gente, eu vou ficar chique demais. Eu vou colocar depois e vou mandar uma foto, vou compartilhar com eles pra vocês verem. Ai, Tá que muito bom, chique. Amei, que bom. amei. E essas roupas, Débora, elas são pra você ficar pronta pela manhã pra ir da formação e ainda pra de tarde sair pra um almoço de negócios e de noite ainda dá pra pegar um cineminha com o boy, né? Com a pessoa. Deus tá enviando, Deus tá Tá enviando. enviando na hora certa. Bom, galera, ficamos por aí. Obrigada, Débora. De verdade, foi uma honra te receber no nosso podcast, na nossa casa. Fazia tempo que a gente já não gravava, então assim, foi um momento muito especial. Você é um ser de luz de verdade. Eu espero que Deus continue te fazendo multiplicadora e tudo que vier de você que seja multiplicado de gerações em gerações. Eu me sinto muito honrada e orgulhosa do fundo do meu coração ter mulheres tão fortes do meu lado, porque isso me faz ser uma pessoa melhor, de verdade. Muito obrigado pela oportunidade de te conhecer, pela entrega de hoje e por, principalmente, ter me apoiado, você e Eliane, olha, e também o nosso Lorde, é claro, porque ele estava tão bravo, o nosso Lorde estava tão bravo que ele falou, você vai explodir essa Na placa. dose certa, na dose certa. E que, de verdade, foi um momento muito importante da minha vida e compartilhar com você. Vestida de Bella Vogue, tá? Só dá licença que eu usei Bella Vogue pra explodir minha placa. Inconscientemente, mas foi... Não, foi consciente, que eu sempre tô de Bella Vogue. Mas foi, assim, um momento extraordinário. Muito obrigada. Quando você vier a Portugal, a nossa casa está de portas abertas para você. E a gente faz uma parte 2. E a gente faz uma... Com novos, como é que é? Aumentando um pouquinho mais o currículo, né? Cada vez mais o currículo. Bom... Galera, então é isso, episódio especial. Semana que vem não vai ter podcast, a não ser que vocês peçam. Pede. Quem sabe a gente vai. Mas assim, ó, nós estamos cheios de projetos novos, queremos dividir com vocês. Se vocês quiserem encontrar a Débora na rede social, como é que faz, Débora? @oficial Débora Lopes. @oficial Débora Lopes. Pode me seguir lá. Já me chama lá e fala, ó, vim pelo podcast, que eu quero saber realmente aqui a audiência apoiando esse podcast aqui. E você falou aí a questão do livro também. Quem for querer, né, o livro físico, manda, pode me chamar lá pelo próprio Instagram. Se for do Brasil, é possível Isso. pedir... Eu peço para a produção colocar o link ali, Isso. que daí se for do Brasil lá é possível entregar. Sim. Aí se for para cá, aí daí tem que ser diferente. Isso. Até tem a forma online lá na Amazon, porém, como o livro ele é muito prático, eu indico muito mais o físico. Tem até um outro e-book que eu não comentei com vocês, que como vocês puderam ver lá hoje, eu fiz 3 dinâmicas, né? É uma das minhas especialidades, vamos dizer assim. Eu trabalho muito com Selfie 2, que a gente aprende de forma muito mais rápida. E eu tenho um livro, um e-book, esse é só e-book mesmo, que é exatamente 7 dinâmicas para líderes, que é para o líder trabalhar. Daquelas que eu fiz lá com vocês hoje, eu acho que só tem uma no livro. Então tem muito mais dinâmicas ainda. Que bacana, que bacana. Olha, bom, acho que é isso, né? A última coisa, estarei no Brasil, não vai ter como fazer o podcast, mas me coloco à disposição a participar de lives com vocês. Com certeza. for Vamos necessário. falar de liderança, vamos falar de autoliderança. Afinal de contas, tem uma frase no seu livro que marcou muito, que é um dos nomes do livro, Desperte o Líder que há em você, né? Isso, desenvolva o líder que existe em Desenvolva você. o líder que há em você. Porque, gente, antes de você liderar qualquer coisa, você tem que se liderar. Sim. E se liderar não é uma tarefa fácil, dói, faz a gente querer desistir, mas no final é compensador. No mais, gente, Como é que faz pra encontrar a gente? pra encontrar a gente, Podcast. é só encontrar a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok, quem mais? É tudo. Todas as redes, podcast. Todas as redes sociais você encontra o nosso podcast e tem muita gente legal que passou e ainda vai passar. Então, se você é fã de desenvolvimento pessoal, de família, de música, a gente é bem diverso e você consegue
ficar horrores rindo de muita coisa interessante que a gente passa por lá, porque a gente só anda com gente top. E olha, se eu pudesse só dar um conselho pra você, dá uma olhada de quem são teus amigos, porque se eles forem todo idiota, você é o outro. Então, ó, eu só ando com gente boa, porque eu aprendi a lição. Então, bora lá fazer acontecer. No mais, gratiluz. Tchau! Tchau, tchau!